Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. Eu sou Felipe Mendonça. E eu sou Geraldo Zaran. Grande Geraldo Zaran, como que você tá? Tudo bem? Tudo bem, cara. Fim do mês de junho, né? Aquele mês tão esperado por professores e alunos. Tá de férias, tá mais corado, tá tomando banho de sol. Pois é. Parece a prisão, né? O cara consegue. Bom demais. Eu ainda não tô de férias. Essa é a minha última semana aqui em sala de aula. Depois eu... Quer dizer, é aquela coisa, eu quero sair de férias para poder colocar as coisas em dia, né? Você é coordenador de curso, de pós, você não tem essas opções não, cara. Férias não existe, né? Mas enfim. Geraldo, hoje a gente recebeu aqui um grande amigo, né? O Lucas Leite, você conhece já também tem muito tempo, não é? Grande Lucas Leite, professor. De onde ele é professor mesmo? Bom, atualmente ele está lá na FAAP, professor lá de Relações Internacionais. Você sabia que ele está fazendo também pós-doutorado aqui no programa de pós-graduação em Relações Internacionais da UF? Os caras saem de Minas, mas Minas não saem deles, né? Não sai. Está aqui pós-doutorando e ele também é, junto com a Fernanda Magnota, um dos responsáveis pelo Em Dupla com Consulta, que está produzindo bastante conteúdo agora também no Instagram, então eu recomendo que você dê uma olhadinha lá no Instagram do Em Dupla com Consulta, fora o canal no YouTube, né, que teve um recesso recentemente aí, mas agora está voltando com tudo. Eles produzem... Reza a lenda que tem novidades programadas, né? Reza a lenda que tem novidades programadas aí, fiquem ligados no Em Dupla com Consulta, nessa dupla maravilhosa da Fernanda com o Lucas, mas a gente conversou com o Lucas sobre o quê, Felipe? Você, né? Porque eu fiquei de molho. Você estava na praia, enquanto você estava na praia de férias, curtindo não é o verão, o inverno, né? O inverno ensolarado de São Paulo, a gente conversou com o Lucas, ou melhor, eu conversei com o Lucas sobre o recente livro dele, recém-lançado, chamado O Império Hesitante, a Ascensão Americana no Cenário Internacional. É um subproduto da tese dele, né? Mas ele conta um pouquinho de onde surge o poder dos Estados Unidos, então recua lá para o século XVIII, XIX, até chegar no que a gente conhece dos Estados Unidos, o poder hegemônico, o que ele usa, né? O Império dos Estados Unidos no século XX. E aí, na conversa, ele conta um pouquinho pra gente por que o livro tem esse nome, O Império Hesitante. Ele fala também um pouquinho sobre como efetivamente, né, os Estados Unidos se tornaram uma grande potência, e também fala um pouquinho sobre o papel da América Latina nessa trajetória. É um livro muito interessante, viu, Geraldo? Eu recomendo muito, e a gente, obviamente, vai deixar o link para você comprar, adquirir o livro na descrição do episódio. Qual é a editora? Apres, editora Apres. Tem publicado muita coisa boa sobre relações internacionais, então vale a pena também seguir a Apres, que sempre sai coisa boa por ali. Muito bem, então fica aí o Império Hesitante do Lucas Leite e essa conversa aqui, né? É isso aí. Lucas, além de um grande amigo, apoiador de Chutando a Escada antigo, veio aqui divulgar o livro, vale a pena. Geraldo, se alguém quiser apoiar o Chutando a Escada, como que faz, hein? Se você quiser fazer como o Lucas, esse grande cruzeirense, e apoiar o Chutando a Escada... Ganhou de São Paulo ontem. Gol contra do Rafinha aos 3 minutos do primeiro tempo. 3! É o que dá entrevistar cruzeirense. Vai lá, que a gravação estava pronta, viu? Senão corria risco. Se você quiser apoiar esse podcast, como faz o Lucas e tantos outros... Entra lá em chutandoaescada.com.br/apoio, tem as nossas 3 campanhas de financiamento coletivo, no Catarse, no PicPay e no Patreon. Você pode sempre mandar um pix para apoio@chutandoaescada.com.br se você quer fazer uma contribuição individual. Avisa a gente, tá? Apoiadores têm acesso ao nosso grupo de WhatsApp, esse grupo maravilhoso, que nos mantém atualizados sobre o que está acontecendo na Rússia, se o Putin está correndo risco ou não, né? Aguardem para ter novidades. E é isso aí. É isso aí. Tem especialistas sobre Rússia ali, além do Luiz Calegari, tem o Guilherme de Nebier, que está lá sempre me atualizando também, me ajudando a entender o que está rolando. E se você, obviamente, não puder ajudar financeiramente, você pode compartilhar esse episódio com a sua rede de amigos, pode mandar para o crush. Tenho certeza que será amor à primeira vista.
Geraldo, vamos pro papo? Vamos lá. Lucas Leite, o Império... Hesitante. Lucas Leite, o tipo Império Hesitante. Vamos lá. A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não. Olha só, e hoje eu tô aqui, infelizmente, sozinho. O Geraldo tá ali com uma agenda de estadista, né? Não pôde chegar aqui a tempo da gravação de hoje, mas eu tenho a alegria de poder contar aqui mais uma vez com a presença de um amigo, sobretudo, mas de um pesquisador também bastante importante, um americanista, de mão cheia, Lucas Leite. Muito obrigado, Lucas. E além de tudo, um apoiador do Chutando a Escada que muito nos honra, né? E fico bem honrado também por você acreditar desde muito tempo no Chutando a Escada como um projeto de divulgação científica na área. Lucas, que bom ter você aqui, cara. Obrigado por topar falar comigo. Imagina, a honra é toda minha. Eu fiquei super feliz com o convite. Desculpa, pessoal, a voz tá um pouquinho assim zoada, porque tá todo mundo com uma gripe, um vírus, sei lá o que tá passando por aí. E então a gente está fazendo na raça pelos amigos mesmo, para deixar acontecer, da gente tentar regravar pela 25ª vez, porque eu cancelei umas 1000 vezes, então é desse jeito, na base da amizade mesmo. Eu cancelei umas outras 1000, né? Então... É isso! A gente vai encaixando, é assim que funciona. O professor no final do trimestre, né, não tem como. Mas obrigado, eu que agradeço o convite, eu estou super feliz de estar aqui, eu sou um apoiador convicto do Chutando a Escada, um fanzaço de vocês, e que o projeto tenha muitos e muitos anos ainda para frente. Muito obrigado. Quem não conhece o Lucas, chegou agora aí no universo das RI, o Lucas, ele é professor lá da FAAP, do curso de Relações Internacionais. Está fazendo pós-doutorado no programa de pós-graduação em Relações Internacionais da Universidade Federal de Uberlândia e também é um dos responsáveis, aí, provavelmente, boa parte dos nossos ouvintes te conhece mais pelo EDCC, que é um canal em dupla com consulta. Tem ali vários vídeos de divulgação científica na área, tem entrevistas também que eu gosto muito. Eu mesmo já tive a alegria de ir lá. E também tem um Instagram muito ativo aí na área de relações internacionais, divulgando coisas, livros, sempre de uma maneira muito didática, lúdica, interessante. Então recomendo também que vocês sigam o Lucas e o EDCC lá no Instagram. Bom, não falta trabalho, né? Professor, pesquisador, divulgador, e o Lucas, além de tudo, está aqui hoje, mas também para divulgar um livro que ele acabou de publicar, chamado O Império Hesitante, a Ascensão Americana no Cenário Internacional, publicada agora, nesse ano de 2023, pela editora Apres, um livro que é fruto, né, de pesquisas feitas pelo Lucas já há um bom tempo. Então aqui tem um acúmulo bastante grande aqui de documentos, de uma bibliografia, além de tudo uma interpretação sobre a ascensão dos Estados Unidos no cenário internacional, um livro prefaciado pela Cristina Pesequilo. Ou seja, uma excelente contribuição para a área de relações internacionais e para a compreensão também do que significa, né, o poder global dos Estados Unidos, de onde veio, como foi construído. Antes de ser modinha, o Lucas já estava estudando Estados Unidos e também um recorte temporal que eu considero bastante importante. Bom, feita essa propaganda do livro, a gente vai deixar na descrição do episódio como comprar, onde adquirir. Lucas, eu tenho que começar pelo início, né? Esse é um fruto de uma pesquisa que vem do doutorado também, né? Se não me engano, qualquer coisa me corrija aí. E você optou por um recorte histórico bastante diferente assim, dos livros, pelo menos, que estão aí nas prateleiras das livrarias. Você faz um resgate, né? Na história dos Estados Unidos, vai desde lá do contexto pós-guerra civil
e trabalhando com esse conceito, né, que inclusive está no título do livro, O Império Hesitante. Então a primeira pergunta que eu queria te fazer é isso: por que Império Hesitante e por que você optou por voltar tanto, né, na história dos Estados Unidos para entender, enfim, o que você chama, né, de ascensão americana no cenário internacional? Faz sentido essa pergunta? Faz muito sentido. Porque eu só pude, na verdade, fazer essa tese porque eu fiz um mestrado também em política externa nos Estados Unidos, né, com foco mais em segurança, construção do inimigo, e também porque desde a graduação eu já vinha estudando essa temática. Meu foco na graduação foi o governo George W. Bush, então eu focava muito na questão da guerra ao terror, do uso das metáforas, né, das figuras de linguagem, para tentar entender como que ele construía esse senso de urgência, que está sempre existente nos Estados Unidos, em qualquer discurso e tudo mais. Os resgates históricos, por exemplo. Desde a graduação eu já gostava e já queria analisar a partir do que a gente chama de análise do discurso, né? Que é uma ferramenta, uma metodologia que eu acho super interessante, ligada a abordagens menos positivistas das relações internacionais, da ciência política, que tenta entender, eu não vou dizer o que está por trás, mas o que está velado, talvez, né? Dos discursos, das narrativas, palavra que está muito na moda hoje em dia, né? Essa questão de narrativa e tudo mais, mas também a ideia de mitologia, de mitos, de heróis, de como que um discurso pode transformar alguém em melhor, mais avançado, mais progressista e assim por diante, né? E algumas conclusões que eu tive lá naquele período, né, me ajudaram muito a construir esse caminho inicialmente no mestrado a partir de todo o período pós-Guerra Fria, que depois eu viria então, e aí eu vou explicar esse salto, né, para metade, na verdade, do século XIX até começo do século XX. Na prática, quando eu estudei no mestrado a partir da análise do discurso, os discursos do Bush, Clinton, de George Bush pai, etc., eu comecei a reparar que existia uma certa linha comum, vamos dizer assim, em relação à construção da ideia do que é ser americano, do que a gente pode chamar de americanidade, né, de certa forma, que eles talvez chamem de Americanness, em certo sentido, e também em torno de um conceito que eles são muito relutantes em aceitar, eu percebi isso no meu doutorado sanduíche lá em Washington, que é o de excepcionalismo americano. Existem vários americanos, vários pesquisadores americanos e tudo mais que estudam a ideia do excepcionalismo, mas eles são vistos, até hoje, ainda enquanto uma corrente muito crítica, mais ligada a perspectivas neomarxistas. Então, já mostra pra gente onde que eles estão nessa bibliografia, nesse grupo, em torno de uma pesquisa de história dos Estados Unidos. E são pessoas como o Walter Lafeber, William Appleman Williams, entre vários outros, mas especialmente esses dois nomes, além também, né, do David Hunt, entre alguns outros nomes mais modernos também, que falam há muito tempo que o processo de construção identitária dos Estados Unidos ele só é possível a partir de uma política externa que foi muito agressiva, mas que não se construiu como tal ou não se apresentou como tal inicialmente. Porque se nós pegarmos já o período Guerra Fria, ali está óbvio uma questão de agressividade que tem a ver com a questão da contenção, coexistência pacífica, a relação com a União Soviética, detente, e aí vai. No período pós-Guerra Fria, vem essa busca, né, do que eles chamam de In Search of Monsters to Destroy. Afinal, qual que é o inimigo? Né? Para que serve a OTAN? O que eu vou fazer com todo esse aparato político, industrial, militar? Não tem muito caminho, vamos colocar dessa forma. Então, a gente repara que até o 11 de setembro você tem uma ideia muito focada na ideia de ordenamento, ordem, né? Ordem versus caos, esse binômio muito forte, civilização e barbárie. E depois do 11 de setembro fica muito fácil, na verdade, construir a ideia do inimigo em torno de uma noção, porque não existe um inimigo definido na guerra ao terror, né? Quem é o inimigo da guerra ao terror? É o Osama Bin Laden? Beleza, eliminaram o Osama Bin Laden. Quem é o próximo? Teve antes Saddam Hussein, e depois quem é? Esse discurso ele vai servir, inclusive, para a Rússia, para a China, para fazer uma série de iniciativas, né, em regiões que eles consideram separatistas ou de identidades distintas, né, que contrapõem a noção de uma identidade comum, tanto na China quanto na Rússia, e que se a gente pegar nos Estados Unidos, curte igualzinho. Então, todos esses grandes países que lidam com essas lógicas da alteridade estão sempre sofrendo com essa questão, ou melhor, estão sempre usando essa questão para dar legitimidade, para deixar fechadinha a identidade deles. Só que no caso dos Estados Unidos, eu reparei que esse discurso ele era muito gritante. Ele talvez por causa da história dos Estados Unidos, de como eles se viram desde o começo, de uma nação, a nação da cidade em cima da colina, a Nova Jerusalém, aquele local em que tudo vai ser possível, em que a gente vai se abster de tudo de mal da Europa, né? A ideia
da monarquia, do colonialismo, da Igreja Católica. Esses elementos todos parecem que realmente ficaram lá atrás da história, mas não ficaram. Eles estão presentes demais na construção do discurso do que é ser americano. Então, esse retorno todo que eu falei agora, por que eu vou parar lá em 1865? Porque eu percebi que era impossível entender de fato com certos discursos sobre identidade dos Estados Unidos, ou pelo menos, sem entender de onde vem a coesão inicial desse discurso, eu não consigo, de fato, fazer novas pesquisas hoje em dia, pelo menos daquilo que eu queria, que é me enveredar hoje em dia mais por uma linha mais da questão pós-colonial, pela ideia justamente de entender esses processos a partir da cultura, etnia, raça, enquanto instrumento sociológico, obviamente, e como que isso está arraigado na identidade dos Estados Unidos hoje em dia. Eu fui analisando até Bush filho, mas ainda pesquisei algumas coisas de Obama, escrevi alguns artigos de Trump, e essa coisa sempre voltava, que era a noção de um povo que se considera muito especial, se considera de fato destinado por Deus a liderar os demais, e isso existe em 2023. Não é um discurso só dos Estados Unidos, é bom lembrar, os britânicos têm esse discurso também, os franceses, os britânicos, os russos, os chineses, e aí a lista é longa. Por quê? Porque esse senso de pertencimento especial, senso de missão divina, é um dos elementos que amarra a identidade de uma nação com um Estado. Para o Estado existir, para ele ter sentido, para ele ter legitimidade discursiva mais prática, né, para ele existir na realidade, ele precisa ter esse discurso anterior que dá sustentação. Por isso que eu gostei também de ter usado tanto as abordagens pós-estruturalistas, porque elas me deram uma base muito boa em relação, né, aos estudos, principalmente do Dave Campbell e do Rob Walker, com a relação inside-outside. Mas a gente pode falar isso daqui a pouquinho. Né? Então, a minha primeira questão, voltando para a sua pergunta, foi essa. Eu falei, olha, eu preciso entender de onde vem, principalmente de onde vem, muitos desses conceitos e discursos e construções históricas que são trazidas agora e que fazem sentido para os americanos. E aí, né, fiz minha pesquisa e tudo mais, a gente fala um pouco mais dela ao longo da nossa conversa, mas basicamente o que eu tinha de hipótese é que eu acho que isso comprovou, eu acho não, na minha pesquisa isso comprovou que os Estados Unidos, eles sempre foram imperiais, sempre tiveram o imperialismo enquanto ideologia dominante do seu processo de expansão e construção territorial, portanto geográfica, empírica, assim como identitária, né? Que é a ideia do Jackson Turner, da expansão constante da fronteira, a ideia da conquista do Oeste. Essa conquista do Oeste, ela é literal inicialmente, mas depois ela é figurativa para uma constante expansão. Os Estados Unidos, ele nunca deixou de expandir suas fronteiras, até agora, ele não parou de expandir suas fronteiras, né? Então, nessa questão, o que seria esse império hesitante? Hesitante na medida em que, para grandes projetos de política externa, que eles assumem responsabilidade e custos, realmente, em que o Congresso se alinha com o Executivo, e que a gente tem também, inclusive, a Suprema Corte, toma decisões que corroboram esse caráter imperial, a gente vai ter isso só depois de um tempo. Isso só vai ser possível, em primeiro lugar, por causa da Guerra Civil, 1865, quando acaba a guerra, nós temos o que, inclusive alguns autores gramscianos, né, vão falar de uma coesão, de uma sociedade, de um bloco histórico de fato se formando ali e gerando a capacidade de articulação de uma sociedade capitalista, não escravagista, portanto, focada mais no processo industrial, focada nos processos de mais mercantismo, no sentido da comercialização do país, no estilo jeffersoniano, né, de expansão comercial para o resto do mundo, em detrimento daquela lógica anterior, que é a do Sul, escravagista, plantation, que basicamente é o que aconteceu na América Latina toda, no Caribe, no Brasil. Era a mesma coisa que acontecia lá, no sentido institucional, no sentido normativo e econômico. Né? Então, os caras não queriam dar braço a torcer. A gente teve guerra não foi porque o Norte era bonzinho, legal, meu Deus, somos altruístas, precisamos acabar com a escravidão. Não tem nada disso. Os caras fizeram isso totalmente instrumental para ter mais lucro, para poder, de fato, unificar o país, no sentido de não só projetar para dentro esse processo de expansão constante para o oeste, como a partir do momento em que acaba essa expansão, não tem mais território para onde ir, a gente vai para fora, né? E aí vem as conversas, né? E todos os processos que a gente conhece na América Central e no Caribe, Cuba principalmente, mas não apenas, né? A Ásia-Pacífico vira outro campo de disputa. Ilha Samoa, Havaí, Guam, Filipinas. E, em última instância, mais indiretamente, mas esse indiretamente eu vou até usar aspas nele, a América Latina, né, e a própria China. Vão ser duas regiões de muito foco dos Estados Unidos, por interesses que sempre estão presentes no sentido comercial, econômico, estratégico. Né? Então, e esse é uma coisa que eu já reparava nos estudos mais recentes de presidentes do pós-Guerra Fria, que seja, até mesmo Trump, Obama, quem quer que seja, independente do cara que assume a presidência daquele país. Esses elementos eles sempre estão presentes.
pode ser democrata, pode ser republicano, pode ter modificação para um lado, um pouquinho mais para o outro, mas a narrativa da excepcionalidade, da necessidade de garantir certos interesses, como algo que garante a sobrevivência de fato, né? E sobrevivência aqui eu falo no sentido ontológico também, não é só no sentido de materialidade, porque essa aí eles garantem tranquilamente. Se a gente for pensar em termos militares, esses caras continuam sendo a principal potência e tudo mais, mas ontologicamente, se eles não conseguem reafirmar essa identidade o tempo todo, frente a si e frente ao outro, eles não existem. Os Estados Unidos, ele perde todo o seu sentido. Então, lá atrás, eu reparei que da Guerra Civil até ao que a gente chama do período da reconstrução, até mais ou menos 1877, a gente vai ter um diálogo muito grande no país, mas um conflito muito grande no país. A Guerra Civil não acabou com o conflito racial. Pelo contrário, é ali que ele toma o caráter de radicalização, né, que a pós-colonialidade vai trazer pra gente. Olha, aquilo é a formalidade colonial. O que a gente tem daqui pra frente é ideologia, é o imperialismo enquanto ideologia, o colonialismo enquanto ideologia, porque vamos olhar, né, as leis Jim Crow, por exemplo, o que elas fizeram com a população negra, vamos olhar os chamados Black Codes, que são essas constituições estaduais, já que eles são, né, essa federação toda, tão libertária nesse sentido, cada estado faz a sua. Isso deu uma brecha surreal para justamente nesse período chamado da reconstrução, para os estados com legislaturas que tinham a maioria dos democratas, que eram os mais conservadores à época, conseguissem aprovar leis draconianas em relação à população negra, em termos de justiça, moradia, emprego, representação legislativa, direito ao voto, né? A gente percebe que a questão do voto, da cidadania e do direito, ela está não à toa no cerne dessa discussão de identidade, porque é ela que define quem é o americano de verdade, né? Então, ali o afro-americano, ele já começa a se colocar como diferente, os Black Americans, né? E aí também vai ser um período de muita confusão, ainda não há uma projeção de poder de fato. No livro eu falo muito da política externa desses presidentes, né? Pegando ali desde o Andrew Johnson, passando pelo Rutherford Hayes, Benjamin Harrison, enfim, todos esses presidentes desde 1865 até 1877, mais ou menos. Então, quando a gente termina o governo do Ulysses Grant, que é um cara que foi general, que era super contra os democratas, unionista até o último fio de cabelo, mas vão ser governos péssimos. O governo do Andrew Johnson foi horrível, não teve estabilidade nenhuma, não foi um governo inexistente. Ele conseguiu brigar com radicais republicanos, com republicanos tradicionais, com democratas do poder dele. Ninguém gostava do cara, porque ele é a epítome desses, vamos dizer assim, quem a gente diria hoje que é esse tipo de pessoa? Sabe, é o cara em cima do muro, assim, aquele cara em cima do muro que não quer desagradar ninguém, mas ele é um reacinha, na verdade. Né? Por exemplo, ele falava que ele era muito a favor dos direitos dos negros, que ele inclusive era Moisés para os negros, trazendo a liberdade. Olha os exemplos que os caras usam. Religião, né? Essa coisa da liderança, da analogia com o espiritual. É patético, mas funciona, infelizmente. E ele falava isso, que, na verdade, o que ele queria era uma terra livre igual para todos. E, de acordo com o preceito máximo do federalismo americano, ele não poderia passar por cima das constituições estaduais, desse jeito nenhum. Foi por isso que a gente começou com esse absurdo, essa bobajada de leis super racistas em vários estados, em outros menos. Porque pode parecer muito bonito esse discurso de federação e tudo mais, mas se a gente está falando de uma união, de um estado só, de uma identidade só, não faz. Desculpa, para mim nunca fez sentido essa separação. Acho que até hoje, inclusive, ela existe, não é à toa. Isso foi colocado enquanto prática estatal. Então, do Andrew Johnson, que fez um discurso de posse bêbado, falava esse tipo de coisa, brigou com todo mundo. Até o Grant, que era um cara que ele falou, não, eu vou manter a reconstrução porque vocês no Sul são meio estressados, os estressados aqui são bastante racistas, né? Fundação da KKK, os grupos supremacistas brancos, vão começar, essa galera toda, ela surge dali. Então, por isso, veja, eu não consigo falar hoje de questões raciais nos Estados Unidos sem falar que esses caras, a KKK, esses grupos todos, surgiram na base do Estado. Eles eram os grupos dominantes da política, da economia, e só foram combatidos porque chegou um nível de radicalização nesses locais que a população branca ficou assustada. Ou seja, quando mexeram com a população branca, a gente mexe em tudo, né? Não é tão diferente hoje quando a gente fala até de Covid, né? Você tem certas regiões que a gente teve nos Estados Unidos que não foram contempladas, mas aí quando a população negra tem maior dificuldade de ter vacinação nos Estados Unidos e passa a ter mais Covid, isso aumenta
dos casos também dos brancos, aí começa, sim, uma política geral do governo Trump. Antes disso, é necropolítica pura, a exclusão dos corpos de quem pode e quem não pode, que sempre existiu. E no sul dos Estados Unidos, eles vão ter isso radical. E no norte, né, pegando esses presidentes, então, não vai ser diferente. Por quê? Porque o Lincoln é outro cara que era um racistaço, né? Ele não é esse bonitinho, legal, vai liberar todo mundo, isso é uma bobagem, né? Eu fico da vida. E foi um dos grandes motivos que eu quis fazer essa pesquisa. Foi mostrar por A mais B que o grande plano do Lincoln, que ele sempre teve, era mandar de volta para a África. Era comprar umas ilhas na América Central e mandar a população ex-escravizada. Isso que patético, né? Ou seja, o que ele estava querendo fazer? Uma política eugenista, de exclusão dessas pessoas, como se elas não fossem ali, como se elas não tivessem o mesmo direito ao território, ao pertencimento, à economia, a terras, como os brancos, como os imigrantes posteriormente teriam. Então, não tem um que salva, né? Meu resumo é esse. Mas veja, eles estão lidando ainda com questões muito internas. O que fazer com essa população negra? Como que o branco olha isso? Esse norte industrial, ele vai ter que levar investimento para o sul para poder industrializar também. Vai ser um período de formação territorial, de construção das ferrovias, né? Até o final da Guerra Civil, a gente vai ter a construção da ferrovia transcontinental. E, bom, esse período vai evoluir até 77, acaba a reconstrução, e aí a gente vai começar a chamada Idade Dourada, Gilded Age, que também é um período de reticência, porque é o período em que os Estados Unidos, eles falam assim, resolvemos a questão da reconstrução, acabamos com ela. Pronto, se não tem mais um birô para ajudar os negros, se não tem mais política específica para os negros, então não tem o que fazer, deixa eles resolverem sua própria vida. Começa aí, inclusive, vários dos processos de migração forçada de várias dessas populações negras para o norte e para o oeste, tentando conseguir terras, coisas que muitos deles não conseguiram, por causa de limitações dessas constituições estaduais, pelas leis de Jim Crow e tudo mais, né? Então, o que é hesitante? Hesitante porque são práticas imperiais, são práticas coloniais, elas já falam do outro, elas já falam especialmente dessa ideia do negro enquanto o outro, por isso que eu falo que essa expansão geográfica territorial ela é ontológica, no sentido de quem pode, quem é americano ou não, e o negro sempre esteve ausente. Se a gente pegar naquela brincadeira com Side Outside, que fala de caixas constantes, né? Rob Walker, você tem um núcleo duro do que é ser americano. E aí você vai expandindo, de acordo com a conveniência. Em eleições, por exemplo, todo mundo é americano. Todo mundo eu quero voto, todo mundo faz parte, eu vou te incluir, imagina. Quando a gente fala de outros elementos, violência policial, acesso à universidade, acesso à moradia, transporte público, aí você vai começando a limitar de novo. Limita em relação ao latino, ao negro, ao asiático, ao chinês, por exemplo, né? Isso vai seguir até o que a gente chama ali de Guerra Hispano-Americana, mais ou menos. Eu diria que ele é o grande marco. Então, afinal, ele deixa de ser hesitante? Na minha concepção, sim. Ele é um império hesitante, ele hesita em assumir esses custos até a Guerra Hispano-Americana. Eu diria até que essa Guerra Hispano-Americana ela seria um bom marco para a gente ver o período de transição do que seria a Idade Dourada para a Idade Progressista, que eles chamam de progressista, que já seria mais para o comecinho do século XX. A Idade Dourada seria esse período mais de superindustrialização do país e tudo mais, em que eles ainda estão olhando para dentro, mas veja, já estão olhando para dentro pensando para fora. Exportação, novos mercados, a regra é essa. E por que eles estão falando disso? Porque o capitalismo naquele período era mais tosco ainda do que a gente poderia imaginar no sentido de superprodução, né, de uma superexpansão constante. Então, nós estamos falando de Estados Unidos, Japão se industrializando muito forte, Alemanha, Itália, França, Inglaterra já industriais, a Rússia em certa medida, muito pouco. Mas esses países estão se industrializando muito rapidamente. A quantidade de recursos que existe no cenário, né, na economia internacional é gigantesca. Não há mais colônias para se buscar, não há mais territórios a se anexar, nem nada do tipo. O que começa a ocorrer? Aquelas crises surreais, né? A crise de 29 foi fichinha perto de algumas crises que ocorreram antes. De 1873, 1893, por exemplo, que mostra pra gente o aspecto cíclico, inclusive, né, das crises capitalistas ali do final do século XIX até começo do século XX. 29 vai ser outro marco, justamente porque os Estados Unidos eles vão adotar outras medidas do Estado de Bem-Estar Social, se é que a gente já pode falar assim, do New Deal e tudo mais, que vão ser essas medidas do pós-Segunda Guerra também, depois equalizadas, né, expandidas. Mostra, portanto, como que não dá para separar as coisas. O contexto econômico, político, social, cultural, a genealogia dos conceitos, das identidades. Então, ele hesita. Sim, ele hesita. Ele hesita muito em assumir esse papel. Ele fala que isso é coisa dos europeus, fala que isso é coisa de potências imperiais, de potências coloniais, que eles jamais serão potências imperiais ou potências coloniais. Mas, ontologicamente, eles são imperiais, imperialistas, né, colonialistas, desde a sua fundação, desde o seu início, né, desde o seu início mais recôndito. Por isso, então, que eu preferia, eu quis chamar o livro, né, nomeá-lo de Império Hesitante.
nesse caso. Nossa, Lucas, você falou tanta coisa interessante, assim, eu tenho tanta pergunta e eu fico até sentindo a pressão aqui do ouvinte, porque eu certeza o ouvinte também tem, né? E falar, agora vamos ver se o Felipe vai acertar na próxima pergunta, né? Mas porque você passou por toda uma discussão sobre a identidade, né, dessa americanidade, me corrija se eu estiver usando os conceitos equivocadamente, e ficou muito claro na tua fala como que a questão racial ela é uma questão perene, né, da história americana, tanto que faz todo sentido porque é que você volta lá para a discussão do negro na sociedade americana desde do pós-guerra civil. E isso mostra, e faz, né, você faz essa ida e vinda na história para a discussão contemporânea, e a gente vai entendendo, né, entre outras coisas, que essa é uma fissura, né, estrutural do tecido social americano, né, e que o trumpismo é um efeito disso, enfim, não há solução simples para a questão racial, porque faz parte, né, de uma construção histórica muito mais longa. Mas nessa toada, né, eu queria te perguntar o seguinte, são várias perguntas, né? Eu vou focar aqui naquela que eu acho que talvez ajude mais o fluxo aqui da conversa. Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, né, a gente tem alguns outros elementos surgindo nesse discurso e nessa identidade. Você citou, por exemplo, essa noção de excepcionalismo, que é uma concepção que eles não aceitam, né, mas que de fato é um elemento discursivo muito perene. Você citou lá a nação, The Nation Upon the Hill, né? Essa discussão, nessa mesma toada, a América Latina vai ocupando um espaço também na construção dessa identidade, que é sempre o outro, né? Mas ao mesmo tempo é uma expansão para o oeste ampliada, né? A América Latina sendo entendida como um espaço de liderança natural dos Estados Unidos, quer seja porque eles são escolhidos por Deus, quer seja porque eles são mais civilizados, né? Quer seja porque eles têm essa missão divina de levar a civilização para povos atrasados, né, do sul ali. E daí vem, portanto, uma concepção bastante racista sobre a América Latina que permanece até hoje, como você mencionou, mas do ponto de vista da política externa estadunidense, já é ali, me parece, o teu livro mostra isso, um primeiro esboço do que depois vem se tornar a política externa americana contemporânea, né? Extremamente agressiva, unilateral, incisiva, intervencionista, né? Na América Central, na América do Sul, dentro daquela doutrina que depois a gente chama de doutrina Monroe, né? Então, transformar isso numa pergunta, como que, então, na medida que esse império hesitante vai se consolidando, como que a América Latina, então, vai ocupando esse espaço, tanto na identidade, né, do estadunidense, como um outro, né, e também como um esboço de uma política externa bastante agressiva, né? Faz sentido, Lucas? Senão eu tento reformular aqui. Não, faz muito sentido. E conecta justamente com o momento em que eu parei ali de falar da Guerra Hispano-Americana, porque outro traço, né? Vou falar então da questão da Guerra Hispano-Americana, por que ela é esse ponto de inflexão. Isso vai significar, de fato, uma agressividade muito maior, vai significar assumir custos muito maiores, né? Se projetar, portanto, para além da arena comercial, que era o foco que, em geral, eles sempre gostavam de dar para si, porque eles falavam muito disso, né? Beleza, a gente é excepcional, a gente é isso, a gente é aquilo, tem que levar mais instituições, mas pelo exemplo. É o exemplo, é o comércio, a gente está aqui justamente para mostrar um novo lado de como é possível criar uma civilização, tudo mais, um experimento americano. Isso junto com o discurso excepcionalista, né, a gente vai passar por um elemento que você disse também que é central, que é essa fissura da identidade americana,
estrutura social, da estrutura completa da existência do que é ser americano, que é a questão racial, né? Então, na minha concepção, eu não consigo mais ver qualquer tipo de análise hoje que leve em conta questões identitárias que não pense no conceito de raça enquanto elemento central. E aí, falando de interseccionalidade, falando justamente da ideia de que a gente falar de mulheres nos Estados Unidos tem que passar pela questão racial. A gente falar de questões econômicas, dos grupos econômicos, das classes sociais, tem que passar, e tem muito que passar pela questão racial. Então, a história dos Estados Unidos é uma história de alteridade em que a raça sempre foi um elemento de coesão e de destruição dessa coesão, né? É justamente essa pia mesmo da identidade, né? Que ela reforça aquilo que ela é e que ela não é. E por isso que a Guerra Hispano-Americana é importante. A Guerra Hispano-Americana, ela foi um negócio meio que já estava previsto para acontecer, se a gente for pegar em termos práticos. Porque a interferência americana em Cuba, ela já acontecia há algum tempo, mesmo que a Espanha ainda fosse dona do território. A gente vai ter investimentos americanos muito grandes na ilha. Então, perceba, muito dinheiro envolvido, muitos atores envolvidos, plantações, né, principalmente desses grandes latifundiários do sul dos Estados Unidos também presentes ali na América Latina, mas em especial República Dominicana, Haiti, na Ilha de Dominica, né, na verdade espanhola, perdão, além também de outros países da América Central, que eu tenho uma charge que eu peguei lá na Biblioteca do Congresso, acho que foi lá, que eles falam que o Caribe é o nosso Mediterrâneo, né, fazendo uma clara alusão ali da ideia a Europa e os povos colonizados abaixo, inferiores, então nós aqui, americanos, estadunidenses, e os povos inferiores, que são o nosso quintalzinho. E veja, eles não queriam, os presidentes americanos eram muito reticentes em qualquer tentativa de anexação de qualquer território. Foi-se antes ainda de Cuba, da Guerra Hispano-Americana, foram feitas algumas tentativas de aprovação no Congresso americano, que ou o Congresso não aprovou ou foi vetado pelo presidente, em especial Benjamin Harris e o Grover Cleveland. Eles eram bem reticentes em relação a essa questão, que era a anexação da República Dominicana, justamente como forma de tentar projetar poder e ter um lugar mais estratégico na entrada do Caribe, que é o que eles vão falar de Cuba depois, né? E também como sentido de construir um porto, né, que fosse mais importante, para escoar melhor os produtos, ter um acesso maior, mais facilitado também em termos militares, e também no que eles já queriam construir, que era o do Canal do Panamá. Então os interesses na região já eram múltiplos, existentes há décadas, mas nunca saiu do papel. Eles nunca tinham, de fato, esse ímpeto. O que mudou? O que mudou foi que o cenário internacional mudou junto. Quando a gente pensa no finalzinho do século XIX, começo do século XX, é aquele período que a gente gosta de falar do começo das RI, até, de certa forma, né, que vai influenciar a formação do pensamento teórico de RI. É um momento em que novas potências vão surgir, as disputas comerciais, geopolíticas, estratégias estão muito mais frequentes, né, a desconfiança aumenta muito entre os estados, e nós vamos ter duas coisas que vão surgir, uma ideológica e outra em termos, vamos dizer, da sociedade civil. Uma é a imprensa, em termos da sociedade civil, uma imprensa, na verdade, marrom, que a gente chama aqui no Brasil, imprensa marrom, sensacionalista e tal, que lá era chamado de press, que era uma imprensa muito militarista, muito ligada a projetos de expansão dos Estados Unidos, portanto, muito expansionista, né? Se a gente puder pensar em dois tipos de imperialistas, os imperialistas pelo exemplo, vamos dizer assim, e os imperialistas pelo processo de expansão e anexação. Esses grupos de imprensa sensacionalistas, eles estavam muito próximos desses grupos de expansão territorial, que aí se conecta com outra questão, que são os darwinistas sociais. Esse foi um dos pontos-chave que eu precisei ter para amarrar tudo também na minha tese, que era uma galera, eu estou falando aqui de presidentes, ministros, né, secretários de Estado, grupos de interesse, líderes principalmente de grupos de interesse, de associações comerciais, grandes banqueiros, mas também pesquisadores, cientistas, botânicos, naturalistas, médicos, tudo, e líderes religiosos, obviamente, tudo que você imaginar em torno do que a gente chama de racismo, desse racismo científico, desse darwinismo social. E isso vai surgir depois, né? Isso tem a ver também com a Europa, com o colonialismo, claro, mas nos Estados Unidos ele vai ganhar notoriedade muito forte porque ele vai ser institucionalizado, mesmo que em alguns casos mais veladamente. E sabe onde ele está presente? Em casos que a gente estuda, em política internacional, em questões de geoestratégia. Alfred Mahan, por exemplo, o próprio Jackson Turner, né, o Theodore Roosevelt, que vai ser um dos principais nomes dessa perspectiva, um dos caras, das piores pessoas que já pisou nesse planeta. O cara tinha na essência dele a lógica da colonização, da inferioridade do outro e tudo mais. Que nada mais é do que pegar o que Darwin falava em torno do conceito de evolução das espécies, né, de adaptação, veja, falando de conceitos biológicos, fazem sentido a partir de uma lógica, de um método científico analisado muito tempo e tudo mais, que ele inicialmente nunca levou para os humanos. Ele sofreu muita pressão para que isso fosse feito, e depois ele vai fazer uma versão revisada da condição das espécies,
porque ele vai tangenciar ali, falando dos seres humanos. Mas ele não chega, inclusive, a ser categórico nessa questão de superioridade e tudo mais. Por uma questão muito óbvia. Existe uma espécie humana. Quando a gente fala de outros elementos da natureza, existem várias espécies. Então é natural que uma seja mais adaptada do que outra. Mas aí vem justamente, né, pra gente chegar lá na frente, para falar da América Latina, para falar como é que chega nesse processo da Guerra Hispano-Americana. E vai ser esse darwinismo social presente, principalmente, então, nesses governos ali do William McKinley e do Theodore Roosevelt, porque eles vão beber de alguns desses teóricos. O Roosevelt era amigo pessoal do Mayhem, né? Já tem essas indicações, essas conversas. Mas a gente tem que dar um passo atrás. Quem que financiava boa parte dessas campanhas? Os barões ladrões, olha o nome dos caras, né? Robert Barons, que a gente tem, que são os grandes magnatas da época. Rockefeller, Morgan, Chase. Bom, se você dá uma pesquisadinha nos maiores bancos do mundo, crédito, né? Acho que você deve conhecer bem essa galeria. E, bom, eram eles que estavam patrocinando boa parte dessas eleições, eram eles que estavam patrocinando esse discurso, eram eles que patrocinavam essa mídia, e eram eles que acreditavam, olha que coisa, né, no empreendedorismo, na meritocracia, na ideia de que certos povos são mais evoluídos que outros. Então eles vão pegar toda essa deturpação que foi feita da teoria darwinista, né, darwiniana ali do Darwin, e vão ser cooptados por esse discurso. E os caras, eles vão fazer simpósio, vão financiar pesquisa, vão financiar partido político, vão financiar expedição científica. Tudo que vocês imaginarem, esses caras estão soltando dinheiro. E eles são muito ricos, não é pouco rico. A gente está falando de um nível de acumulação de capital que o próprio Theodore Roosevelt teve, e o próprio McKinley também tiveram que intervir na economia dos Estados Unidos com as leis antitrust do começo do século XX. Para quem não entendeu, é como se a gente tivesse o Trump, de certa forma, algum presidente muito liberalesco, assim, no sentido de tem que ser meritocracia, não tem que ter direito de intervenção no estatal, e o cara fazer isso, o cara adotar uma lei antitruste, assim, contra os principais nomes da indústria na época, que eram os magnatas, de fato, do petróleo, do alumínio, do ferro, das ferrovias, dos grandes prédios, da construção civil, dos Estados Unidos. Eles eram donos de tudo. Então, esses caras, eles vão ser influenciados por outros, como, por exemplo, Josiah Strong, Robert Fisk, o principal, Herbert Spencer, que vai ser um filósofo, nem o Olavo de Carvalho, ele é tudo, né? Qualquer coisa serve pra ele. Olavo de Carvalho, o Herbert Spencer, só não sei se ele é astrólogo, talvez seja, ele não sabe, né? Coitado dos astrólogos, eu tenho um amigo astrólogo que eu fico chateado. Veja, Herbert Spencer, ele era filósofo, pensador, adoro que eles diferenciam, mas essa é uma autodenominação, tá? Que eu estou trazendo para vocês nos textos deles. Ele era sociólogo, de acordo com ele também, e ele era naturalista e biólogo, botânico. E aí, de novo, a gente pode brincar um pouquinho de lá atrás, pegar na antropologia, né? Como é que na antropologia também está tudo conectado, como é que esses elementos culturais fazem parte importante das relações de poder, a galera não aceita, né? Que antropologia, não sei o quê, cultura, não tem nada a ver com o RI, tudo tem tudo a ver, pelo amor de Deus. Os caras estão viajando quando tiram esses elementos das RI, né, do estudo de política externa, que eu acho que é o mais legal. Então, o que vai acontecer? Você vai ter um arcabouço teórico, normativo, legal, porque a gente está falando de vários grupos que vão começar a ajudar a pautar leis, vão interferir, portanto, na indicação de juízes, vão indicar representantes como xerifes, e essa galera toda acreditando o quê? Acreditando que o branco, anglo-saxão, protestante, é o ser mais evoluído do mundo. Olha que coincidência, né? A coincidência é que são justamente os brancos americanos que vieram, né, fizeram a Nova Inglaterra, os peregrinos, aquela coisa toda, que são os britânicos, basicamente, né, os anglo-saxões. A gente está falando daquele povo especificamente. Mas também há uma correlação ali junto com outros povos, como, por exemplo, os que eles chamam de teutônicos, né, que vão ser os povos ali mais do norte da Europa e tudo mais, que seriam os colegas dos anglo-saxões, porque seriam mais resistentes. Aí entra determinismo geográfico, porque lá é frio, eles tiveram que ter mais resiliência, trabalharam muito para ter tudo que tem. Ética protestante, né? Aquela lógica weberiana de que a religião deles é que edifica. O catolicismo é preguiçoso, fica condenando lucro, aquele absurdo todo. Então veja, esses elementos, o WASP, né? White Anglo-Saxon Protestant, branco anglo-saxão protestante, isso está ali no cerne do que até hoje é ser americano. Se você sai uma vírgula disso, você vai virar Catholic American, vai virar Latin American, vai virar Black American, African American, no caso, vai virar qualquer coisa, menos American. Irish American, que os irlandeses
esses eram brancos, podiam até ser anglo-saxões e tudo mais, mas não eram protestantes. Então eles eram preguiçosos, eles não tinham modos, não tinham higiene. Olha como essas discussões vão acontecendo, né, ao longo do tempo, em torno de tudo aquilo que é o contrário. Então os Estados Unidos, eles vão crescendo e eles vão criando essas aberturas e fechaduras do quem é o americano e quem não é, mas o núcleo duro da americanidade está definido desde o começo e não mudou até hoje, definitivamente. O Barack Obama foi uma exceção à regra, uma exceção total à regra. O sistema de eleição americano é um sistema elitista feito para não entrar ninguém que seja tipo, do clubinho mesmo. E aí, beleza. Então, vejam, esse é o discurso ideológico. Essa é a mídia que existe. Os intuitos expansivos já existem nos Estados Unidos. Eles só não conseguiram, né? Eles foram hesitantes, eu fico brincando, em atuar diretamente. Mas aí começam revoltas muito grandes em Cuba e a Espanha começa também a reprimir essas revoltas de uma forma muito agressiva. A Espanha, a gente tem que lembrar que perdeu basicamente todas as suas colônias aqui nas Américas. Então, ela estava segurando Cuba como se fosse, de fato, o bote salva-vidas dela. O Império Espanhol não existia mais, basicamente, se deixasse Cuba. Cuba era a menina dos olhos, tinha uma produção agrícola gigantesca, tinha uma capacidade de projeção aqui da Espanha ainda, tinha essa relação simbólica da ocupação espanhola. Então, eles começaram a adotar medidas que a gente pode lembrar nas questões de migração atuais do governo Trump, são muito parecidas, que são as dos reconcentrados, que nada mais é que campos de concentração. A Espanha começou a fazer campos de concentração em Cuba, em que ela colocava esses agrupamentos e combatia diretamente, super radical, em relação aos rebeldes. Então, ela fez uma chacina no país, foi um genocídio, matou muita gente. E no resto da população, ela confinava, então as cidades ficaram desertas, foram destruídas. Você não tinha Cuba, você tinha um sistema colonial ali ao máximo, extraindo tudo que era possível. E por que ela fez isso? Porque os rebeldes cubanos estavam botando fogo em tudo. Estavam botando fogo nas cidades, estavam botando fogo nas plantações, estavam tirando dos espanhóis tudo aquilo que servia para eles. Casada, já adiantando o que já seria feito em muitos lugares, né, ou copiando mesmo. Os Estados Unidos, alguns grupos sociais dos Estados Unidos, de fato, de imigrantes cubanos, que já existiam, né, não existia Cuba, mas dos migrantes da ilha, né, grupos de imperialistas muito interessados na anexação do território cubano, que seria uma prolongação natural, de acordo com eles, do território. Além de grupos que, de fato, estavam ali discutindo direitos humanos, tudo mais, porque, sim, essas pessoas existem, né, sempre existiram. E são poucas, sempre foram minorias, sim, mas existem, sempre existiram. Então, nessa medida, a pressão desses grupos junto a uma pressão muito forte dessa mídia e desses grandes esses influenciadores, né, no sentido dos que fazem pressão, dos que financiam e tudo mais, o governo McKinley começou a ficar muito pressionado e ele insistia, nós não vamos invadir Cuba, nós não queremos anexar Cuba, não é do nosso interesse, vai quebrar com tudo que é do nosso ideário, do exemplo, de não fazer nada daquilo que está do nosso território, que é coisa de europeu. Só que vai ter uma mini encenaçãozinha, né? Um navio dos Estados Unidos chamado Maine vai atracar no porto de Havana e ele vai explodir. Quando esse navio explode, a mídia americana explode junto, e o povo americano explode junto. É aquele sentimento do pré-Primeira Guerra Mundial dos europeus é igual aos americanos. A gente tem que ir pra guerra para mostrar que a gente é melhor que os outros mesmo. É o momento de provar nosso valor e tudo mais. Aí o McKinley fica muito, na verdade, sem opção e fala, nós vamos declarar guerra então à Espanha. A partir desse momento, né, e foi provado inclusive que não foi a Espanha que destruiu o Maine, foi um problema técnico interno do navio e tudo mais, mas todo mundo culpou isso na época, isso foi descoberto só depois, e aí foi declarada a guerra à Espanha. E aí, né, se você pegar, por exemplo, as charges que falam da Espanha, era o Spanish Brute, eles colocavam o espanhol como um macaco, literalmente, um gorila, agressivo, com sangue na boca, nas mãos, e pisando na bandeira americana. Ou seja, você dialoga com esse tipo de sujeito, né? Você dialoga com um animal, essa é a questão que eles estão trazendo pra gente. Não, então dialoga. O 11 de setembro é a mesma coisa, o terrorista é a mesma coisa. Você dialoga com aquela imagem daquele cara que tá matando, que tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Não, você não dialoga, você mete bomba, né? Então essas construções em termos do outro, elas sempre são na tentativa de uma negação total do outro quando eu preciso ter uma legitimidade mais rápida e mais forte. Daí pra América Latina foi um pulo. Por quê? Porque aí eles perceberam os ganhos comerciais, políticos, estratégicos que eles teriam. Então, o que começou a ocorrer? A construção de Cuba enquanto uma mulher indefesa. Olha só que interessante. Os Estados Unidos, nariz pra cima, a barba feitinha, um chapéuzão. Espanha é construída como um cara bem gordo, baixinho, de preto, com chapéuzão, né, com bigodão, com olho torto. E aí a mulher, essa charge, né, que mostra, por exemplo, Estados Unidos de um lado, todo imponente, Cuba do outro, Espanha do outro desse jeito. Quem é Cuba? Cuba é a mulher indefesa, pés descalços, olhando toda feliz, sorridente para os Estados Unidos, pedindo ajuda, com uma roupa super simples,
que exalta, inclusive, sensualidade, que mostra esse elemento, né, dessa mulher latina, a gente já percebe esses elementos sendo construídos desde lá atrás. Então, vejam, quando a gente fala desses elementos de expansão para a Latina, eles vêm carregados de um elemento que precisa dar legitimidade para isso. E um dos elementos que deu legitimidade para isso, que vai legitimar na América Latina, no Havaí, na Ásia, na questão do Japão, da China, etc., é o elemento da negação do outro enquanto alguém que não é capaz, que precisa de tutela, que precisa ser conduzido, que não é civilizado bastante. É o fardo do homem branco. Os Estados Unidos precisam assumir esse fardo. Nossa, meu Deus, como é difícil ser americano nesse mundo. Então nós vamos levar para nossos amigos da América Latina tudo aquilo que nós conseguimos, que foi dado por Deus e foi dado para nós tão, né, majestosamente pela história que nos colocou nesse território. Nós vamos mostrar para vocês também. E é o que vai acontecer, né? Com o México isso já existia, esse discurso, essa construção mexicana nos filmes de preguiça, do cara meio tosco, do narcotraficante hoje em dia, né? Essas coisas são construções longuíssimas, de muito tempo. Então, daí, para intervenções da República Dominicana, Honduras, Guatemala, El Salvador, para poder, por exemplo, parar de apoiar a Colômbia, que não aceitava os termos colocados pelos Estados Unidos para a construção do Canal Istmo, para depois disso os Estados Unidos secretamente apoiar os panamenhos numa região separatista, foi um pulo. Esses eram os elementos estratégicos que a gente pega nos documentos, nos discursos presidenciais de todos esses governos. A América Latina nada mais era do que um apêndice. O processo de expansão ele poderia não ser oficial, igual Cuba. Cuba não foi ocupada oficialmente, não virou um Estado americano e nada do tipo. Só que a ocupação era tão grande, assim, a colonialidade enquanto elemento ideológico, o imperialismo enquanto elemento ideológico era tão forte que eles criaram a emenda Platt, que era uma emenda que colocar na emenda na Constituição dos Estados Unidos, que permitia intervenção americana, e aconteceu em 1906. Eles vão e fazem o que querem, é isso literal, expresso na Constituição cubana. Então vejam, quando a gente pensa depois da Revolução Cubana, inclusive, ela está falando de romper com o laço imperial, colonial, que a gente sempre acha que é muito feio, que é absurdo, os europeus fazem isso. Os americanos fizeram isso nas Filipinas, fizeram isso nos Estados Unidos, fizeram isso em vários países latino-americanos, de um jeito ou de outro, com uma formalidade maior ou menor. Porto Rico é outro, né, que vai ser, libertas aspas aqui, do jugo espanhol, e vai ser... Gente, vejam depois as declarações das pessoas recebendo os americanos. Ninguém entendeu nada. Os porto-riquenhos olharam e falaram: o que vocês estão fazendo aqui? Basicamente, tipo, a gente sabia que esse país estava em guerra, a gente tinha noção, mas como que é. Ninguém tinha noção daquela ilha, ninguém queria, na verdade, era um pedaço de terra. E por que eu digo isso? Porque os americanos nunca quiseram anexar Porto Rico como Estado. E aí que eu falei para você das questões normativas do colonialismo, do imperialismo, que vai chegar na Suprema Corte. Eles vão aprovar o que eles chamam de uma súmula lá, um negócio que é dos territórios não incorporados. Olha só, é território americano, mas não é incorporado. Então, se esse território não é incorporado, ele também não é cidadão. Então, ele é de segunda classe. Ele é um não cidadão, na prática, porto-riquenho. Ele não tem, na verdade, cidadania. Ele está circunscrito a um território do qual ele não tem autonomia, não tem capacidade de definir sua própria vida. Então, a história dos povos latino-americanos, a partir daí, está condenada. Nós estamos condenados a ser o parquinho de atuação dos Estados Unidos, como é o caso da Venezuela, em mais de uma vez, como é a Colômbia, que vai perder seu território, como é depois o Panamá, que vai ter 100 anos de ocupação de um território que supostamente era para ser deles, mas fizeram um acordo lá, vão te apoiar, então beleza. Que é o que vai acontecer na República Dominicana, que é o caso do Haiti, né, depois faz sua revolução, vai sofrer sanções, embargos, processos de exclusão gigantescos. Ou seja, esse processo de interferência agora, de intervenção constante e direta, vai virar parte do discurso oficial. E aí eu encerro esse argumento falando do corolário Roosevelt, que vai ser o ponto culminante, em que ele vai trazer a doutrina Monroe de novo, lá de 1820, né, e vai falar o seguinte: olha, é muito interessante o corolário, a doutrina Monroe e tal, realmente, para os americanos, mas olha só, europeus, eu estou mostrando aqui agora, com esse corolário, que se eu achar que devo, eu, inclusive, vou proteger esses territórios aqui, entenda, proteger meus interesses nesse território. Então, não só a América para os americanos, mas também bota aí um adendo de que eu não permito uma interferência externa. Então, não é só uma questão da colônia de Espanha e Portugal. Meu corolário, o corolário do Roosevelt, na verdade, ele está dando um recado direto para as grandes potências. Portanto, não é mais um império hesitante. É um império conformado. É um império que já se aceita, já se olha, já se coloca como tal, uma grande potência frente às demais. Por isso que eu falo que a política internacional, o contexto histórico desse período, ele é tão importante para a gente entender. O contexto geral, sem ele não é possível a gente fazer essas construções. Não, olha, excelente fala. Eu acho que é importante demais isso. Enquanto você falava, eu me lembrei de uma fala do John Bolton, né, que era um assessor do Trump na política externa, conselheiro de segurança nacional, se não me engano,
aonde ele evoca a doutrina Monroe para justificar intervenções na América Latina, inclusive uma possível intervenção na Venezuela, né? Então, quando a gente discute essa história mais longínqua dos Estados Unidos, a gente está, sobretudo, também contribuindo, buscando entender, né, as raízes de alguns pensamentos que ocorrem, que são históricos, né? E então, quando você citou a Emenda Platt, Corolário Roosevelt, e aí eu me lembrei na hora do Bolton, né? Porque ele ainda caiu. O problema do Bolton foi ter dito em voz alta, né? O que todo mundo já sabe, que os Estados Unidos pensam, de fato, boa parte, né, do establishment pensa dessa forma, a América Latina dessa forma. Então, não há como, por exemplo, um país como o Brasil se aproximar da China, ou quem quer que seja, sem uma sanção direta ou indireta, porque, de fato, eles entendem desde sempre essa região como entre aspas, quintal, né? Usando o termo como o próprio Bolton deixou transparecer ali. O Chutando a Escada conta com apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Lucas, olha, obviamente eu queria ficar aqui com você mais horas a fio, mas eu sei que você tem compromissos aí de aula e eu não quero mais abusar da tua boa vontade, mas tem alguma pergunta que eu deveria ter feito e não fiz por absoluta incompetência, algo que você gostaria de falar e que, infelizmente, por incapacidade eu não permiti? Eu acho que é legal, talvez, só falar dos chineses. Ah, não, legal. Inclusive, isso chamou atenção, porque aparece, né, a China já nessa... os chineses, né, primeiro como imigração, mas depois como também xenofobia. O que você tem a dizer sobre a China nessa história que você apresenta no livro? Olha, você está me lembrando que eu preciso pegar isso aí e transformar no artigo. Então... Não, isso daí a gente vai ter essa conversa depois, porque tem muitas possibilidades aqui de artigo, mas enfim, vai lá. Tudo bem. A questão da China, eu acho que ela é central e também interessante, porque a China nunca saiu do imaginário dos Estados Unidos. A China, inicialmente, ela não era vista como mercado consumidor, ela era vista como um negócio mesmo, afastado, uma coisa muito afastada, muito distante, muito exótica, olha as palavras, né? As mulheres eram vistas também enquanto essa figura da sensualidade, e existia até aqui um orientalismo, né, de achar que é tudo igual. As geishas, que eram iguais às mulheres chinesas, que é um absurdo. A gente vê o tempo todo acontecer. Mas, além disso, de um povo feio, estranho, com hábitos diferentes. E isso vai mudar justamente ali no começo do século XIX, quando eles precisam de mão de obra para construir as ferrovias, em especial a ferrovia transcontinental que vai atravessar do Atlântico ao Pacífico nos Estados Unidos. A partir daí, eles começam a reparar que a entrada desses chineses foi perfeita para eles. Custo baixíssimo, mão de obra, portanto, barata, super eficiente, eles eram muito bons, muito rápidos, muito eficientes no trabalho e não davam trabalho, vamos dizer assim, né? Não causavam problemas. Por quê? Porque os brancos, em geral, causavam bebiam e brigavam muito, não eram muito higiênicos, né? Especialmente na hora de comiam coisas sem esquentar, ou não esquentavam água quente antes de tomar, por exemplo. Os chineses sempre tomavam chá. Então, os chineses ficavam muito pouco doentes, enquanto os brancos ficavam doentes com muita frequência. Então, o culto, vamos dizer assim, do trabalhador branco, era maior. Então, aí nesse período, eles eram chamados de celestiais. Olha que interessante, né? Os caras saem de exótico, estranho, tosco, para virar celestial. Eles vêm salvar a América, eles vêm mostrar como se trabalha, eles vêm construir nossa infraestrutura. Portanto, eles são muito bem vistos, eles são, ao mesmo tempo que eles são bem vistos, eles também são, de certa forma, desmasculinizados, né? Olha como eles são sensíveis, olha como eles são baixinhos, olha as mãozinhas pequenas deles. Então, ao mesmo tempo que eles são muito bem-vindos e celestiais, ainda tem um elemento de tutela, de efeminização deles.
dentro de um discurso de que coloca o feminino, né, portanto, inferior nessa relação eu e outro. Isso vai mudar de novo depois da Guerra Civil. Por quê? Boa parte das construções de ferrovias vão acabar ou vão perder dinheiro. Gastou-se muita grana ali na Guerra Civil, o Norte principalmente, esses magnatas todos estão trocando os investimentos deles, estão querendo enfocar no Sul, inclusive, e tem mão de obra barata agora no Sul, né? Você tem população negra ali que vai deixar de ser escrava e está procurando também uma forma de se inserir na economia e tudo mais. Esses chineses não importam mais, não são mais necessários. A partir disso, eles começam a ser expulsos novamente. E aí começa uma série de construções de novo em torno deles, que eles têm hábitos estranhos, que a língua deles é impossível de ser falada, que eles não sabem falar inglês, eles não têm capacidade cognitiva de aprender outra língua, que o máximo que eles conseguem é realmente fazer aquilo ali, portanto não tem que dar espaço para eles. Começam a aprovar uma série de leis que vão culminar nos Chinese Exclusion Acts de 1882, que é quando o chinês, pelos governos, mas principalmente pela Califórnia, Nevada e outros governos ali da costa oeste, eles vão começar a colocar restrições. Só pode entrar uma quantidade X de chineses, inicialmente japoneses também, mas depois eu falo rapidinho por que isso, que depois vão se tornando leis cada vez mais rígidas, draconianas, que viram essas leis de exclusão geral dos chineses feita pelo governo federal, que vai tentar, que só vai responder esses estados do oeste porque eles têm uma população já razoável em termos de votos, já representavam um colegiado interessante, e eles não queriam perder votos porque as disputas estavam cada vez mais rígidas, mais difíceis, em razão justamente também da mudança do perfil do voto no país. Então, o que acontece com esses chineses? Eles vão ter que migrar, e nesse processo de migração, eles vão principalmente para onde? Para as cidades que existem ali na Califórnia, Nevada, Oregon, que é essa região. Daí que surgem as primeiras Chinatown, né? Daí que surgem, inclusive, os estereótipos. Por quê? Porque eles vão trabalhar onde dá. E quais os empregos que eles vão conseguir? Os empregos de mulheres, que seriam femininos. Lavar roupa, cozinhar. Daí que começam a surgir uma série de restaurantes chineses, lavanderias com chineses, né? Que são esses estereótipos dos filmes, né? Das famílias chinesas que são donas de lavanderia de muito tempo. Aquele todo mundo ao mesmo lugar ao mesmo tempo, né? Que é justamente um pouco disso. Mostra essa família, essa tradição toda. E eles vão sendo excluídos, de novo. Eles estão fora, eles voltam para dentro, eles voltam para fora. E hoje em dia, né? O que virou o argumento? O argumento lá atrás, o que a China ficou interessante no aspecto colonial e imperial? Pelo grande mercado consumidor. Esse mercado consumidor nunca se efetivou, de fato. Ele nunca existiu, efetivamente. Então, o que eles pensaram? Junto com os países europeus, os Estados Unidos já sabiam, tinham todo o interesse do mundo em dividir a China em áreas estratégicas ali, no sentido geopolítico da coisa, muito mais do que no sentido comercial. A China não dava dinheiro, essa era a verdade. O comércio chinês era irrisório, perto, por exemplo, do comércio com Cuba, né? Então, vejam, eles foram tendo que buscar outros atributos para justificar, para legitimar essa intervenção na China. E aí foram pelo campo da tutela, de um povo que é atrasado, de um povo que tem hábitos estranhos, que precisa ser, portanto, trazido de volta à civilização. Que não é muito diferente do que acontece hoje em dia. Se a gente for pensar em como os chineses, de uma certa forma, são vistos como parte do sistema internacional, desse ordenamento, depois fora, dentro, fora, dependendo muito do governo, dos interesses em questão, né? E o Japão, mesma coisa. O Japão foi grande potência, dentro, fora, e grande inimigo, para depois grande aliado. Os japoneses foram considerados os únicos cientificamente de acordo com eles, né? No racismo científico, os únicos avançados. Por quê? Porque se institucionalizaram de acordo com os ocidentais. Assumiram todos os elementos ocidentais, viraram uma grande potência, os japoneses conseguiram copiar e melhorar tudo que era feito pelos ocidentais. E aí, beleza, com canhoneira, com grana, dá para respeitar. Então eles param de colocar limitação, por exemplo, aos japoneses, enquanto a dos chineses permanece, né? Nessa relação de poder, portanto, determinando também os aspectos identitários. Excelente, você vai precisar mesmo fazer o artigo, né? Porque aí tem muito pano para manga e tem muita discussão importante, inclusive para tentar entender as tensões sino-estadunidenses atuais, né? E veja, aqui tem tanto desdobramento possível. O livro, de fato, é uma boa aquisição para quem quer entender os Estados Unidos, entender a história dos Estados Unidos, entender algumas características que estão enraizadas, acho que essa palavra não é ideal, mas assim, fazem parte de uma identidade, né, que foi construída à base de muito sangue, né, como o livro mostra. E Lucas, parabéns mais uma vez pelo trabalho, pelo livro. Aqui a gente depois pode conversar mais sobre intervenções específicas, né, o papel que a Venezuela ocupa desde muito tempo, né, o Panamá, as intervenções em Cuba, não vou nem entrar em Haiti, né, que é uma outra história também bizarrésima, e tantos outros, né, mas também tem aqui um desdobramento
inclusive da própria área de relações internacionais, o que a gente lê, como ela foi estruturada, o mainstream, os ocultamentos, né, tanto da discussão de império, imperialismo, os ocultamentos da discussão de raça, né, tudo criado dentro de uma lógica de um Estado unitário com interesse bem definido, ocultando tensões internas muito grandes dentro dos Estados Unidos e debates que já vinham sendo consolidados. O darwinismo social, ou seja, como que a gente, antes do nazifascismo, como já tinha ali, né? E como a América Latina já vai sendo vítima de eugenias de todo tipo. Enfim, o livro, de fato, é uma contribuição muito importante em língua portuguesa, em preço acessível. Então, vou, mais uma vez, lembrar o ouvinte de que, sabe aquele presente que você está pensando em comprar para o crush ou para crush, como que é o termo da moda aí, Lucas? Na minha época era o ficante, né, o namoradinho. Hoje tem termos mais hoje é o crush. Hoje é o crush, né? Então, olha só, corre lá na descrição desse episódio, lá tem um link para você comprar o livro Império Hesitante, Ascensão Americana no Cenário Internacional. Tenho certeza que você vai arrasar com o crush. Depois desse presente, certamente o amor se consolidará para todo o sempre. Ô Lucas, mais uma vez, parabéns pelo livro e obrigado por topar falar comigo. Imagina, eu que agradeço. Foi um prazer, como sempre, um grande prazer falar com os amigos. Felipe, Geraldo, Débora, Carol são convidados de sempre lá no Dupla Consulta, para vir tomar um café aqui também. Eu vou colocar o livro à venda na Abre, tá? Para quem tiver interesse em comprar mais barato, inclusive, né? No lançamento de livros. E no Eneri, em Belém. Muito bom. Então, quem for, eu vou fazer um preço mais especial também pro pessoal estudante e tal, porque tá muito caro publicar hoje em dia, as editoras estão cobrando muito caro. E os meus livros, né, que eu tinha, os meus exemplares, eu já vendi todos da minha parte, então agora o resto vai ficar só para o lançamento. Mas, quem sabe eu não peço uma segunda tiragem, venda de novo com preço promocional. Então, obrigado pelo espaço, obrigado por tudo, obrigado pelo apoio sempre. Tamo junto e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Cortes, edição de podcast.